Paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje vamos fazer estudo bíblico, gestão da raiva, ou seja, estudo dominical, a gestão da raiva, primeira parte. E o versículo para memorizar encontra-se no livro de Efésios 4, 26 a 27, que diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E a leitura bíblica encontra-se no livro de João 2, 13 a 17. Podemos ler livros de João 2, 13, versículo 13 a 17, que diz o seguinte: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo. Também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Palavra do Senhor. A raiva ou ira é uma expressão intensa de emoção. Envolve uma forte resposta desconfortável a uma provocação, dano ou ameaça percebida. Há duas palavras gregas no Novo Testamento traduzidas como raiva. Uma significa paixão e a outra significa energia. Ou ebulição. Todos lutam em graus variados com raiva. Infelizmente, as pessoas tendem a justificar a sua raiva em vez de aceitarem a responsabilidade da raiva. As perguntas agora que vamos ver, que a Bíblia nos vai ensinar agora, através do estudo bíblico ou culto dominical, como quiserem dizer, em que ponto a mesma raiva torna-se um pecado. O primeiro esboço é o que a Bíblia diz sobre a raiva. A raiva nem sempre é pecado. Há um tipo de raiva que a Bíblia prova, muitas das vezes é chamada de indignação justa. Deus está zangado com os ímpios e atos de maldade. Vemos como é que temos a palavra que nos diz no livro de Salmos 7:11, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. E também vimos que é aceitável os crentes estejam zangados. Efésios 4:26, que nos diz: Irai-vos, não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. No entanto, a Bíblia tem muitas advertências contra o uso impróprio da raiva. Por exemplo, a raiva expressa em cada provocação é loucura, ou seja, qualquer provocação, você fica já chateado, fica irado, fica raivoso. A Bíblia diz que é loucura. O Eclesiastes 7:9 nos diz: não te apresse o teu espírito em irar-te, porque a ira habita nos seios dos tolos. Eclesiastes 7:9. Temos uma ordem para nos distanciar da raiva. Efésios 4:31 nos diz: toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam retiradas, sejam tiradas dentre vós. É um comando, praticamente, uma ordem que temos para nos distanciar da raiva. E devemos ser lentos a irar. Também temos no Tiago 1:19 que nos diz: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, isso é que a Bíblia nos ensina. Deixar a raiva e ira, Salmos 37,
Salmos 37:8 também nos fala. A Bíblia também diz que a palavra dolorosa suscita a raiva ou a ira. Provérbios 15:1 temos aqui que nos diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, no fim nos diz que, além disso, a Bíblia adverte contra a raiva sem uma causa. Mateus 5:22, que nos diz: porém, digo que qualquer que sem motivo se encolorizar contra o seu irmão será rei do juízo. Nós sabemos disso. E também é associando a pessoas raivosas, que Provérbios 22:24 nos diz: não acompanhes com iracundo, nem andas com um homem colérico, aquele homem que se ira facilmente, está sempre, qualquer coisa já está a ebulir. Então vamos ver quando é que a raiva se torna pecado. A Bíblia nos diz: a raiva, número um, a raiva torna-se pecado quando é motivado pelo orgulho. E temos Tiago 1:20 nos diz que por caída do homem não opera a justiça de Deus. Também, número 2, quando se expressa apressadamente ou fora de proporção. Nós vimos número 20:10-12, o que nos diz qual é o povo de Israel, quando saem do Egito, a falarem com Moisés, que queríamos água e tudo isso. Moisés e Arão foram ter com Deus. Deus disse a Moisés para que falasse a rocha, e Moisés, quando esteve frente ao povo, bateu a rocha, saiu água, e Deus disse: olha, por não teres atendido a minha palavra, quando vi disse para falar para a rocha e vocês bateram, então vocês não entrarão na terra prometida. Então, número 3, quando é improdutivo e portanto distorce os propósitos de Deus. Ou seja, 1 Coríntios 10:31, quando aquela ira é improdutiva. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou fazeis outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então você deve se conter nos teus afazeres, no teu dia a dia, porque você representa o sacerdócio real. Temos que nos controlar. Número 4, quando é permitido suportar ou carregar a malícia, também com a mesma coisa no 1 Coríntios 10:31, seja tudo que fizeres, bebais ou comeis, fazei tudo para a glória de Deus. Então, há momentos na nossa vida, seja o que for que as pessoas estiverem a falar contra a nossa vida, que nos provoca ira. A Bíblia já nos diz: não apressai-nos a irar. Então nós devemos ter calma, mesmo que sabemos que estamos certos, mesmo que as pessoas estão a levantar fofoca contra nós, falar de coisas que não é verdadeira em nós, a melhor coisa é mantermos calados, ajoelharmos em oração, e o nosso Pai nos dá vitória. Ele sabe de todas as coisas. Então devemos controlar a ira de uma forma como um justo deve fazer. Amém? Então, número 5, quando em vez de atacar o problema em questão, atacamos o transgressor, da amargura do coração. Hebreus 12:15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por muitos se contamine. Temos que evitar isso. Número 6, quando é permitido ferver sem restrição, resultado em cenário em que a mágoa é multiplicada. Provérbios 29:11 diz: um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Ou seja, o tolo, ele, como um vulcão, como um terremoto ou mesmo um ciclone, a sua ira rapidamente expande tudo que ele tem dentro de si. E depois só traz estrago, e depois é o arrependimento, é o mal-estar. Se eu soubesse, não devia agir assim. Temos que controlar o nosso espírito. Há uma passagem bíblica que diz: melhor é aquele que controla o seu espírito que o valente que conquista uma cidade. Aquele que controla o seu espírito é melhor que aquele valente que conquista uma cidade. Então, temos que ter muito cuidado em controlar o nosso espírito. Quando o zangado se recusa a ser pacificado, guarda rancor
ou guarda tudo no seu coração. Há pessoas que não querem saber. Vimos a história de Gênesis 27, 36 e 41, Esaú e Jacob, quando Esaú viu que o irmão enganou, ainda por cima levou a benção dele, do primeiro filho, primogênito. Ele ficou tão zangado que disse que ele não aceitou ser pacificado. Ele disse: assim como meu pai morreu, vou apanhar meu irmão, vou lhe matar. Então são essas coisas que nós devemos evitar. Conclusão: a raiva é uma emoção natural, como o amor. No entanto, a Bíblia nos adverte contra a ira excessiva, improdutiva e destrutiva que leva ao pecado. Então, sendo uma emoção, nós temos que controlar essa emoção. Temos que ter controle dessa emoção. E muitas das vezes, se achamos que naquele momento não temos e queremos explodir, pensamos em Deus, porque Deus está nos dizer tudo que nós fizemos, temos que fazer como se estivéssemos a fazer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não ia levantar aquele problema, aquela ira, se soubesse que Deus está aí ao teu lado. Então devemos andar com essa consciência, o Senhor está sempre ao nosso lado. E vai ser difícil no princípio, vamos errar e depois vamos pensar: se eu soubesse, devia ter orado, devia ter buscado o Senhor. Então, à medida que fazendo isso, vai tornando o hábito e vai vendo que quando entregares os teus problemas, as tuas situações ao Senhor, aí você terá uma resposta branda, será como agir, porque o Espírito Santo vai te orientar o que dizer, o que fazer na altura da ira. Então, que Deus abençoe a sua palavra e abençoa os nossos ouvintes, nossos caros irmãos, com esta palavra. Então, vamos meter em prática o que nós aprendemos em nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, que essa palavra venha nos transformar e nos fazer cada vez melhor e semelhante a Ti, e que vamos ser transformados como Jesus, de glória em glória. Pai, muito obrigado. Abençoa a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima semana. Que Deus abençoe. Essa casa é